This call is now being recorded. Good morning, first year. Bom dia, primeiro ano. Vamos dar início à nossa última semana da primeira unidade, né? Essa semana que vai de hoje, dia 14/6, até o dia 19, é nossa última semana da primeira unidade. Essa primeira unidade acaba no dia 19, sábado. Essa semana é a semana da nossa avaliação, né? Eu vou estabelecer para vocês como será a composição da nota de vocês ao final dessa aula, tá certo? Que aí é onde eu tenho mais alunos participando, e aí a gente acerta esse ponto. Bom, o app que registra a frequência de vocês aqui na reunião já está aberto, tá ok? Vocês já podem ir ao chat e colocar presente para registrar a presença de vocês. Enquanto isso, eu vou projetar o nosso caderninho de apoio para a gente poder começar a aula. Aí vai chegar para vocês. Chegou aí agora. Bom, nossa trilha de número 4, a gente vai iniciar lá agora, e o tema dela é o presente e passado contínuo da língua inglesa, tá? Presente e passado contínuo. Bom, nós temos algumas subdivisões nos tempos verbais da língua inglesa, né? Então, dentro do tempo presente, eu tenho o presente simples, que é aquele que fala a respeito de ações rotineiras. Eu tenho, perdão, eu tenho o presente contínuo, né? Que é aquele que fala, aquele tempo verbal que se refere a uma ação que está sendo desenvolvida agora, no momento em que se fala. A mesma subdivisão aplica-se ao passado. Então, eu tenho o passado simples, que é aquele que fala de eventos que já ocorreram, e tenho o passado contínuo, que é aquele que fala de um evento que já ocorreu, mas ele dá a entender que aquele evento estava ocorrendo enquanto o outro acontecia. Tá? Vocês já viram isso no ensino fundamental, né? E aqui nós vamos só apenas relembrar, tá certo? Então vamos lá, nosso ponto de encontro aqui, né? Hello, students. Que você esteja bem, se cuidando. Essa é a quarta trilha e vamos continuar o percurso sobre a língua inglesa. E é bom contar com a sua participação novamente. Essa aula foi elaborada com todo cuidado para que você possa compreender frases e responder algumas perguntas sobre ações que estão ou estavam acontecendo no momento da fala, a fim de que você passe a gostar mais ainda da língua estrangeira moderna e avance nas suas aprendizagens e conquistas. No decorrer desse nosso trajeto, você irá estudar o presente e passado contínuo da língua inglesa, usando os verbos já estudados nas trilhas 2 e 3, cujos assuntos foram presente simples e passado simples. Aprenderá também nessa trilha vocabulários sobre partes da casa, corpo humano e animais, e terá a oportunidade de expressar o que aprendeu e compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto. We'll be together in this path again, ok? Vamos lá no botando o pé na estrada. Deixa eu ficar de olho aqui para não permitir a entrada de ninguém que não esteja devidamente nomeado. O pessoal que está entrando agora, pode dar um pulinho lá no chat e colocar a palavra presente, tá? Para registrar a presença. Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, eu quero te fazer algumas perguntas. Atenção nessas perguntas, viu? Olha lá, nós temos: o que você estava fazendo às 7 horas da noite de ontem? O que você está ouvindo agora?
Você estava dormindo às 8 horas da manhã de hoje no seu quarto? Algum animal está perto de você agora? Você estava assistindo TV ontem à noite? Você está estudando português agora? Você está lavando as mãos neste momento? Well, para caminhar na trilha comigo, anote suas respostas e reflexões no diário de bordo. Let's continue. Reparem, essas perguntas que vocês viram aí agora, não há necessidade de que vocês deem resposta lá no caderno de vocês para elas, tá bom? É interessante que vocês estejam atentos a dois fatos, aliás, três. Primeiro, a presença do verbo estar em todas as perguntas, tá? Então, nós temos aqui, ó, você está, você estava, algum animal está. Então, observem a presença do verbo estar. Outra coisa, observe também que os verbos das frases que expressam uma ação, estudar, lavar, todos eles estão no gerúndio, né? O gerúndio é aquele tempo verbal que dá, sim, uma ideia de continuidade. Então, nós temos no infinitivo, estudar. No gerúndio, estudando. Né? No infinitivo, lavar. No gerúndio, lavando. Esse NDO, né, que é o sufixo do gerúndio, ele nos dá essa ideia de continuidade. Essa ideia se aplica também na língua inglesa. Eu preciso pegar, quando eu estiver compondo uma frase no presente contínuo ou no passado contínuo, em inglês é present continuous ou past continuous, né? Alguns livros aparecem também como eles não usam o termo continuous, usam o termo progressive. Então é o present progressive e o past progressive. Tanto faz continuous ou progressive, é a mesma coisa. Ele vai sim ter que sofrer uma mudança também, o verbo que expressa a ação, por exemplo, estudar, né? Que é study. Study é a forma no infinitivo, mas para eu compor uma frase no present continuous ou no past continuous, eu preciso levar o verbo study ao gerúndio da língua inglesa. E o gerúndio da língua inglesa ele termina com ing, tá? Então, assim, basicamente a ideia é a mesma. Eu mudo o verbo do infinitivo para o gerúndio e no gerúndio em português, eu acrescento NDO no verbo. Em inglês, ING. Tá? Nós temos algumas regrinhas para isso. Vamos ver mais para frente. Lendo as paisagens da trilha. Tá? Dê uma olhadinha aí nessa figura de número 1. Né? O que esse rapaz está fazendo? Studying at home. Tá vendo lá o que eu disse? O verbo é study, estudar. Ali na figura nós temos studying, ao ing no final, ao sufixo ing no final do verbo. Isso indica que esse verbo está no gerúndio. Tá? Então ali ao invés de ser estudar, study, é studying, estudando. Studying at home, estudando em casa. Tá? Vamos seguir aqui. A figura 1 acima lembra a situação que você está passando agora, em relação aos estudos. Você está estudando em casa e não está só. Nós estamos juntos nesse processo de aprendizagem, nessas trilhas de conhecimento da língua inglesa. As ações que estamos fazendo agora são de grande importância nas nossas vidas. Desculpem, por isso, vamos estudar o presente e passado contínuo, a fim de que você possa expressar ações que estão sendo executadas agora. Observe que nós temos aí alguns verbos no gerúndio, nesse trechozinho do Lendo as Paisagens da Trilha. Né? Vocês vão observar que os verbos que estão no gerúndio, Lendo as Paisagens da Trilha, vocês vão observar que os verbos que estão no gerúndio, nesse trecho, todos eles, o finalzinho deles, o sufixo, né? O sufixo que leva o verbo do infinitivo para o gerúndio na língua portuguesa, que é o NDO,
eles foram colocados em letra maiúscula, né? Exatamente para chamar a atenção de vocês, tá? Então, ó, nós temos aí passando, estudando, fazendo, sendo, né? E observe que antes desse verbo no gerúndio, você tem a presença do verbo estar. Na língua inglesa seria a presença do verbo to be, né? Então você lá está passando, está estudando, estamos fazendo, estão sendo, né? Olha a presença do verbo ser junto ao verbo no gerúndio. E aqui nós temos as figuras, tá vendo aí, ó? Nós já vimos essas figuras nas trilhas 2 e 3, né? Olha lá os verbos. A figura 2, watching. O verbo é watch. Né? No gerúndio, watching, com ing no final. Que é assistindo. A figura 3, drink. O verbo é drink no infinitivo. No gerúndio, drinking, bebendo. A figura 4, wash, lavar. No gerúndio, washing. O 5 é sleep. No gerúndio, sleeping. Na figura 6, study. No gerúndio, studying. Observe que normalmente você não pronuncia esse G no final. Ninguém fala sleeping ou studying. Esse G não pronuncia. Então, o som morre antes dele, né? Watching, drinking, washing, sleeping, studying. Esse G final não é pronunciado, certo? Vamos continuar aqui. Na trilha 3, você viu essas mesmas figuras, 2, 3, 4, 5 e 6, acima, para aprender o passado simples. Vamos continuar o aprendizado nessa trilha 4, com os mesmos verbos, porém, sendo ensinados no presente e passado contínuo. Olha o ing lá no final, tá? O ing é que vai levar o meu verbo do infinitivo para o gerúndio. Olhe cada uma dessas imagens, nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6, acima. Observe o que as pessoas estão fazendo e, em seguida, responda as perguntas no seu diário de bordo para continuar a trilha. Vou relembrar, esses exercícios, essas questões que são mostradas, elas são um encaminhamento para você fazer a tarefa principal, ok? Se você não se sente seguro, é evidente que é bom treinar e fazer isso no caderno, responder essas questões no caderno, fazer o que se pede. Se você se sente seguro em relação ao conteúdo, deixa de ser tão necessário responder essas atividades. Aí você pode partir direto para a tarefa, para poder registrar como frequência da semana. Eu oriento sempre aos alunos que façam. É sempre bom treinar, tá? Que é o caso dessas questões que nós vamos ver aí agora. Ó. Você está assistindo a TV enquanto estuda inglês? O que você estava assistindo ontem meia-noite? Perdão, meio-dia. Você está bebendo água agora? O que você estava bebendo ontem pela tarde? Suco, refrigerante, água de coco ou leite? Você está usando sabonete ou detergente para lavar as mãos? Você está ensinando as pessoas como lavar corretamente as mãos? Você está dormindo cedo ou tarde nesse tempo de isolamento social? Você estava dormindo ontem às 11 da noite? Você estava estudando inglês semana passada? Você está executando todas as atividades das trilhas? Agora indique qual dessas perguntas mais chamou a sua atenção. Não, isso não é necessário. Então, seria interessante para treino de vocês que vocês, num primeiro momento, traduzissem essas frases para o inglês, né? Você iria traduzir a frase para o inglês, automaticamente você iria estar treinando a composição de frases no present continuous ou no past continuous, tá? Mas se você tem a tranquilidade e sabe que você consegue fazer facilmente, já não tem a necessidade, né? Outra atividade que pode ser feita aqui é, depois de fazer a tradução dessas perguntas para o inglês, é você dar a resposta. Então, por exemplo,
Você está assistindo a TV enquanto estuda inglês? Não, eu não estou assistindo TV enquanto estudo inglês. Então você dará a resposta. No, I'm not watching TV while I study English. Então seria oferecer a resposta. Também é bom de ser feito porque é um treino. Continuando aqui, nós vamos para o Explorando a Trilha. Isso. Explorando a Trilha. Após a observação do tópico da aula, vamos continuar nesse trajeto a partir de vocabulários sobre lugares da casa, partes do corpo, animais e também uma explicação sobre o presente e passado contínuo. Tá? Então, vamos ter atenção aí agora no que será feito. Bom, vocabulário do jeito que vamos ver aqui agora é uma coisa que, para mim, não tem como decorar. Não adianta você sentar em casa e ficar. Lugares da casa, places of home, sala de estar, living room, sala de estar, living room. Eu tenho extrema dificuldade de decorar as coisas. Logo, eu preciso estar usando. E eu acredito que isso funciona melhor. Quando você usa, você vai registrando aquilo e aquilo vai se tornando comum. Daí a pouco você já não se esquece mais de cada item, tá? Eu acho muito difícil sentar e ficar repetindo até fixar. Então, usar no dia a dia é muito melhor. Mas vamos lá. Lugares da casa. Places of home. E aí eu não vou ler a parte em português não, ok? Nós vamos direto para o que está entre parênteses, que é em inglês. Então, nós temos o primeiro item lá. Living room. Living room. Depois nós temos bathroom. Ok? Bathroom. Kitchen. Kitchen. Bedroom. Bedroom. Garage. Garage. Depois nós temos garden. Garden. Laundry room. Laundry room. Backyard. Backyard. E por fim, door. Uma coisa que é interessante nos lugares da casa, né, places of home, é que em alguns cômodos da casa a gente utiliza a palavra room, que é sala, né? Living room, bedroom. Então seria o cômodo, a sala de alguma coisa. Então bed, cama, room, sala. A sala da cama é o quarto. Então a composição das palavras eu acho interessante em inglês. Vamos partir para o próximo item do nosso vocabulário, que são as partes do corpo, ok? Parts of the body, certo? Então nós temos lá head, head, hair, hair, arm, arm, leg, leg, hand, hand, face, face, eye, eye, nose, nose, mouth, mouth, ear, ear. E aí nós temos, né, as partes. Existem outras, evidentemente, mas digamos que essas são as que a gente mais utiliza, né? Dificilmente as pessoas falam em barriga, belly, ou peito, chest. Então, mais cabelo, rosto, olhos, nariz, boca, ouvido, essas coisas a gente utiliza mais. Cabeça, cabelo, e vai. Animals. Vamos para o último item aqui agora. Animals. Alguns desses aqui também são conhecidos como pets, né, que são animais caseiros, são animais do trato caseiro, né, aqueles que a gente pode criar em casa. Então nós temos lá cat, cat, dog, dog, bee, bee, fly, fly, horse, horse, beetle, beetle,
chicken, chicken, snake, snake. Se bem que snake não é um pet, né? Mas tudo bem. Snake, butterfly, butterfly, bird, bird. Butterfly também não é uma coisa que dá para a gente criar em casa, né? Borboleta, primeiro, que acho que não tem ninguém que cria borboleta de estimação. Bom, esse é o nosso vocabulário, foi aquilo que eu disse. Conforme vocês forem utilizando em frases e tal, você vai fixando a ideia dessas palavras, tá? Bom, vamos partir para o tempo verbal. O tempo contínuo indica uma ação que está ou estava acontecendo no momento da fala. É identificado com o ing, em parênteses NDO. NDO seria o gerúndio da língua portuguesa e o ing, perdão. O NDO é o sufixo do gerúndio na língua portuguesa e o ing é o sufixo do gerúndio na língua inglesa, tá? É identificado com o ing ao final do verbo study, olha lá, studying, estudando. Esse ing significa o nosso NDO ao final dos verbos, falando, escrevendo, olhando. Então, é studying, writing, seeing, ok? E etc. Observe que no tópico 3 dessa trilha foram escritos alguns verbos com as letras NDO em maiúscula, para aquilo que eu chamei a atenção de vocês, para você já começar a se familiarizar com o assunto. Pessoal, quem foi entrando na sala depois que a aula começou, dá um pulinho lá no chat e registre a palavra presente, ok? Para eu registrar a frequência de vocês aqui. Para formar uma frase usando uma informação que está acontecendo, agora é preciso usar a pessoa que está praticando a ação. Então, aí, toda frase em inglês começa com um sujeito. Normalmente, a gente utiliza um pronome sujeito para isso, né? I, you, he, she, it, we, you, novamente, que é vocês no plural, e they, tá? Então, eu preciso de um sujeito, que é a pessoa que está praticando a ação, mais o verbo to be, que no presente vocês vão usar am, is ou are, no tempo presente. Se for no passado, é was ou were, tá? E um verbo principal com o sufixo ing. Então, o que eu preciso? 3 coisas básicas. Sujeito, verbo to be, que tem que combinar com o sujeito. Então, se eu escolho I, o verbo to be tem que ser am. Se eu escolho we, nós, o verbo to be tem que ser are. Ok? Se eu escolho o he, o verbo to be tem que ser is. Então, o verbo to be tem que combinar com o sujeito da frase. Então, vamos lá. Sujeito, verbo to be, e o verbo que expressa a ação, lavar, cozinhar, assistir, dormir, subir, descer, esse verbo vai para o gerúndio. Ou seja, eu vou acrescentar o ing nele. E aí, vocês podem colocar um complemento na frase, né? Para ficar mais compreensível. Então, observe o exemplo. I am reading this phrase now. I am reading this phrase now. Eu estou reading. Read é ler. Reading, lendo. This phrase now. Eu estou lendo essa frase agora. This phrase now é o complemento, ok? A regra na frase afirmativa é simples. E aí vocês vão ter isso aqui. Eu vou colocar um link também, que vai levar vocês a esses conteúdos lá que estão no meu blog, ok? A regra na frase afirmativa é simples. Sujeito, verbo to be, combinando com o sujeito, verbo principal com o ing, né, no gerúndio, mais o complemento. E aí nós temos alguns exemplos. Olha lá. Desculpa. I am speaking English now. I'm speaking English now. You are studying English at the moment. You are studying English at the moment. She's sleeping with her dog. She's sleeping with her dog. A frase, desculpem, a frase interrogativa é só colocar o verbo to be no começo da frase e a interrogação ao final.
Como o verbo to be, ele, além de ter um sentido, ele também é verbo auxiliar, então eu não preciso fazer grandes mudanças, né? Então eu tenho lá a frase, I am speaking English now. Como é que eu quero transformar esse interrogativo? Eu pego o verbo to be e trago para o início da frase, tá? E aí reescrevo o restante normal. Am I speaking English now? Eu estou falando inglês agora? Tá? Então, observe os outros exemplos. O verbo to be está ali em vermelho, ele saiu do local onde ele deveria estar, que é depois do sujeito, na frase afirmativa, e veio para o início na interrogativa. Are you studying English at the moment? Are you studying English at the moment? Is she sleeping with her dog? Is she sleeping with her dog? E é aquilo que eu gosto sempre de chamar a atenção. Uma frase interrogativa na língua inglesa, você já começa a frase sabendo que é uma pergunta, porque o verbo auxiliar está ali no início, né? Então, se eu começo a frase dizendo she is, aí já ou é afirmativa ou negativa. Mas quando eu digo is she, então já sei que é interrogativa. Tá? A frase negativa é quase parecida com a afirmativa. Na verdade, ela é parecida. A diferença é que na negativa eu tenho a presença do not depois do verbo to be. Então eu tenho lá, I am not speaking English now. You are not studying English at the moment. She's not sleeping with her dog. Tá? É evidente que isso poderia ser abreviado, né? I'm not, you aren't, she isn't. Você pode abreviar o verbo to be e o not na hora de falar. A escrita também pode ser feita. Né? Só a questão de informação ali. Os verbos to be mudam do presente para o passado. Am e is, no passado é was, e are, no passado é were. Então, por exemplo, eu digo ali, vamos pegar essa última frase aí, ó. She is not sleeping with her dog. Ela não está dormindo com o cachorro dela. Se isso é no passado, ela não estava dormindo com o cachorro dela, eu vou dizer she was not sleeping with her dog. Ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho, alguns exemplos aqui, ó. I was washing my hair. I was washing my hair. Eu estava lavando meus cabelos. Observe que só a mudança do verbo to be foi necessário para tirar a frase do presente contínuo e levar para o passado contínuo. Então eu poderia dizer I am washing my hair. I am washing. Eu estou lavando meu cabelo. Quando eu troquei o am por was, I was washing, eu estava lavando meus cabelos. Né? You were watching TV yesterday. You were watching TV yesterday. Você estava assistindo TV ontem. Eu troquei o are do presente para o were no passado. Tá? Na trilha 2, você viu uma tabela com 28 verbos e as traduções. E alguns desses verbos você viu na trilha 3, sendo mudados para o passado simples, né? Que é aquela colocação de ed, quando regular, ou uma mudança mais profunda, utilizando a listinha de verbos irregulares, quando você não puder aplicar as regras dos regulares. Na trilha 4, você vai ver mais verbos já aprendidos, porém mudados para o assunto gramatical contínuo, ing, é o gerúndio, né, o tempo verbal gerúndio. Observe que todos os verbos têm ing ao final, mas os verbos da trilha 2, que possuem e ao final, perdem essa letra ao ser acrescentado o ing. Então, assim, algumas regrinhas, na verdade, as regras não são difíceis, tá? Vocês vão ver, isso vai ter lá no meu blog também, no linkzinho que eu vou colocar. As regras não são complicadas. No geral, você apenas acrescenta o ing, tá? No geral. A maior parte das palavras, dos verbos, você apenas acrescenta o ing. Mas aí tem sempre um ou outro que tem um detalhezinho. Vamos ver lá? Nós temos aqui, ó, são 6 colunas com 3 verbos, né? Vamos ver coluna por coluna, tá certo?
Então, nós temos crying, crying, que é chorando. Eating, eating, comendo. Turning on, ligando. Segunda coluna, writing, writing, escrevendo. Walking, walking, andando. Turning off, desligando. E aí nós temos, terceira coluna, going, indo. Loving, amando, adorando. Cleaning, cleaning, limpando. Playing, jogando, brincando. Peraí que Maria Eduarda disse aqui o quê? Isso é para quando estiver fazendo algo, não é, professor? No presente. Isso. Quando você estiver, o presente contínuo é o seguinte, você se refere a uma ação que está sendo desenvolvida agora, no momento que se fala. Então, now, agora. Então, por exemplo, o que você está fazendo agora? You are writing on the chat. Você está escrevendo no chat. You are listening me. Você está me ouvindo. You are watching me. Você está me assistindo. Né? São predações que estão sendo desenvolvidas agora, no momento que se fala. Isso no presente. Mas tem o past continuous também, que aí você vai se referir a um evento do passado, mas você quer dizer que ele estava acontecendo num determinado momento. I was studying English. Eu estava estudando inglês. Normalmente essa frase vem sempre acompanhada de uma outra que diz when my father arrived. I was studying English when my father arrived. Eu estava estudando inglês quando meu pai chegou. Né? Então eu me refiro a uma ação que estava ocorrendo na hora que outra aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Playing, jogando, brincando. Closing, fechando. Opening, abrindo. Knowing, conhecendo, sabendo. Singing, cantando. Living, vivendo, morando. Having, tendo. Listening, ouvindo. Typing, digitando. Tá? Driving, dirigindo. Reading, lendo. E saving, salvando. Pode ser economizando também, certo? Esses verbos, eles são facilmente utilizados. Então, assim, por exemplo, write, que é o verbo escrever, ele termina em E. Para levar para o gerúndio, eu tiro o E e acrescento o ing, por exemplo. Né? Mas a maioria aí vocês vão ver cry, chorar, apenas acrescentou ing, eat, comer, apenas acrescentei, go, ir, lá na terceira coluna, o primeiro verbo, go, que é o verbo ir, going, indo. Então, na maioria, basta acrescentar o ing. Um ou outro é que eu vou retirar uma letrinha, que é a letra E, para poder... Não, isso aqui não. Para poder acrescentar o ing, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Vou localizar uma... Deixa eu localizar aqui um itemzinho para mostrar para vocês. Coisa rapidinha. Present continuous, tá aqui. Foi o que eu falei das regrinhas para vocês. Esse material que eu vou apresentar, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele está lá no meu blog, tá certo? Vocês podem ter acesso a ele, ele vai chegar aí agora para vocês. Olha lá, apareceu. Deixa eu jogar no modo exibição. Isso. Então, ali nós temos o present continuous. A aplicação para o past continuous é somente a mudança do verbo to be, né? Então, onde é am, is, vira was. Onde é are, vira were.
Aqui eu vou passar rapidamente, porque uma parte disso aqui vocês viram lá, tá? Informação. Aqui. Rules of Gerund. Regras para o gerúndio. A regra geral diz o quê? Olha, apenas acrescenta o ing. Então, eat, eating, work, working. A tradução eu não vou ler, não, porque por motivos óbvios, pelo menos para mim, né? A segunda regrinha, olha lá, regra do é. O que essa regra diz? Menos o é mais ing. Então, eu retiro o é e acrescento o ing. Ó, smoke, fumar, smoking. Ok? Veja, perdeu o é e o ing entrou no lugar. Dance, dancing. Tá? Regrinha simples também. Olhou para o verbo, ele termina em é, vou levar para o gerúndio. Tiro o é, acrescento ing. Regra do IE. Essa já é mais complicadinha. Até porque não tem muitos verbos terminados em IE. Então, nós temos lá o die, to die, né? Observe, tirei o IE, no lugar eu coloquei um Y, e depois eu acrescentei o ING. Die, dying. Okay? Lie. Tá vendo lá? Lie, termina com IE. Tirei o IE, acrescentei o Y, e depois o ING. Lying. Lying. Temos aí a regra do CVC. Essa regra diz o seguinte: quando um verbo terminar em CVC, que é consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante para acrescentar o ing. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha lá. Stop. Aí você fala, como é que eu vou localizar o CVC, Luciano? É fácil. Você se concentra nas 3 últimas letras do verbo, da palavra. Vai lá na palavra, stop, concentra nas 3 últimas letras. A sequência das 3 últimas letras é consoante, vogal, consoante. Se for, dobre a última consoante e acrescente ing. Olha lá, stop. As 3 últimas letras. Top, T-O-P. T, consoante, O, vogal, P, consoante. Então, tem consoante, vogal, consoante. Fui lá para levá-lo para o gerúndio, eu reescrevi stop, dobrei a última consoante, que é o P, e depois acrescentei o ing. Stopping. Ok? Olha lá, swim, nadar. Observe as 3 últimas letras. W, I, M. Consoante W, vogal I, consoante M. Swim. Dobrei a última consoante, que é o M, e acrescentei o ing. Swimming. Tá? Eles chamam a atenção dessa regrinha do CVC para o seguinte: ela só deve ser aplicada quando a sílaba tônica for a última, tá? Aí você fala assim, Luciano, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Eu não conheço a palavra, algumas eu conheço, alguns verbos eu conheço, outros não. Como é que eu vou saber que esse verbo, que a sílaba tônica não é a última? Pela pronúncia, né? Experimentem pronunciar aí. Open. Open. Você pronuncia dois sons diferentes, né? Open. E você vai ver que o você pronuncia mais forte. Logo, essa é a sílaba tônica. Nesse caso, quando a sílaba tônica não é a última, é regra geral. Você vai lá e só acrescenta o ing. Na gramática da língua inglesa, porque tem a gramática da língua inglesa usada nos Estados Unidos, a americana, e a gramática da língua inglesa usada na Inglaterra, no Reino Unido. Elas têm algumas diferenças, tá? Por exemplo, a gramática inglesa da Inglaterra, do Reino Unido, eles aceitam essas variações de sílaba tônica é a última, então eu dobro, não é a última, eu não dobro, mas na língua inglesa, normalmente, na gramática americana, normalmente o pessoal manda bala e dobra tudo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, na dúvida, dobre a última consoante, certo? Porque em uma gramática ou em outra ela vai estar certa. Então, na dúvida, dobra a última consoante. Isso aqui é só título de conhecimento. Porque se vocês acharem por aí alguma regrinha, alguma palavra, tipo open, escrita sem a dobra do N ou com a dobra do N, você vai falar, mas está errado. Não, não está errado, tá? Não está errado.
dependendo de quem escreveu, a gramática que a pessoa gosta de aplicar, ele pode ou não dobrar essa última consoante. Na dúvida, dobra. Na dúvida, dobra, certo? Bom, deixa eu parar essa apresentação aqui. Parar. Esse material que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai estar disponível para vocês lá no meu blog, tá? Então, são as regras para aplicar, são para formar o gerúndio e como montar as frases. Lembrando que tudo isso que é feito no presente, basta aplicar o verbo to be no passado, que vira past continuous, ou past progressive, ou passado contínuo. Vamos, então, agora conhecer a nossa tarefinha da semana, ok? Caderno de apoio, aula, material de apoio. Peraí. Vamos saber o que é para fazer essa semana. Aqui, roteiro. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Roteiro. Trilha 4, nós vimos lá o ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, e nós vimos lá no Explorando a Trilha, lugares da casa, partes do corpo, animais e o tempo contínuo. Por que eu coloquei tempo contínuo? Porque vimos simultaneamente o present e o past, ok? Presente e passado. Qual é a nossa tarefa? Tarefa 1 e 2, entregar até o dia 21, semana que vem. Lembrando que essa semana é a última semana da primeira unidade, então vocês vão ter que correr um pouquinho com as coisas para poder encerrar logo, né? A partir de segunda-feira que vem, vocês já estarão na segunda unidade, então precisa finalizar logo a primeira. Responda os exercícios propostos, que envolvem a identificação do tempo verbal usado e a tradução de frases no presente e passado contínuo. O exercício que vocês vão fazer pela internet terão um formulário lá, e o exercício consiste no seguinte, tá vendo aqui, ó, número 1, identifique se as frases abaixo estão no presente contínuo, ou no past continuous, tá? Passado contínuo. A letra A está lá. What were you doing at 7 o'clock last night? O que você estava fazendo às 7 horas na noite passada? Essa frase está no present continuous ou no past continuous? Quem vai pegar o material na escola, é só marcar um X na resposta que achar que é a correta. E vocês que vão fazer no formulário do Google, é só clicar na opção que vocês desejam e seguir. Né? No caso, é muito fácil identificar se a frase está no presente ou no passado. Basta você procurar o verbo to be na frase. Procure o verbo to be. Achei. Esse verbo é presente ou passado? Luciano, o é passado. É. Então a frase está no passado. Tá. Então é simples assim? Observe aqui, ó. What are you listening to now? Achei o verbo to be. Presente? Presente. Então a frase está no presente. Esse é o exercício 1. E o exercício 2 é simples também. Basta traduzir a frase. Eu estou bebendo água agora. I'm drinking water now. Também simples. Vai estar lá a frasinha em português, você traduz para o inglês, ok? Alguma dúvida em relação à atividade dessa semana? Sim ou não? Coloque aí no chat para eu dar uma olhadinha. E quem ainda não registrou a presença, coloque aí presente, né? Beleza, Wesley? Alguma dúvida em relação à tarefa? Não? Fácil. Essa dessa semana é fácil. Bom, pessoal, como sempre, eu vou disponibilizar o material daqui a pouco, assim que eu receber a aula gravada no e-mail, eu coloco no YouTube, e aí eu coloco lá para vocês no Google Sala de Aula, tá? Vamos, então, finalizar aqui, e antes de finalizar, eu vou deixar isso gravado. Essa semana termina a primeira unidade de vocês, tá certo? Luciano, como é que vai ficar a minha frequência? A sua frequência é referente às atividades que você fez. Então, Luciano passou, são 7 semanas, Luciano passou 7 tarefas, uma tarefa por semana, digamos, tá? Eu tenho 7 semanas, eu tenho tarefa todas as semanas. Você ficou uma semana
sem cumprir uma tarefa, você tem uma falta. Ah, Luciano, mas na semana tinham 2 tarefas, eu fiz uma e não fiz a outra. É uma falta. Ah, Joãozinho não fez as duas faltas, tá certo? Isso vai ser a frequência de vocês. E a nota? A nota é o seguinte: a nota da primeira unidade, vocês terão hoje, que vai entrar também para vocês, uma avaliação, uma prova, tá? Ela é feita online. Quem faz pegando na escola vai pegar esse material lá na escola e responder, mas vocês que fazem online, tá lá, é abrir o formulário e responder. Interpretação de texto apenas, tá? Não coloquei itens gramaticais, até porque vocês vêm fazendo exercício durante as semanas. Então, a provinha da unidade vale 5. Eu vou contabilizar as atividades. Então, são 7 semanas. Você tem todas as atividades, todas as tarefas prontas, você fez todas? Fez. Você tem mais 2 pontos. Ah, Luciano, eu não tenho uma. Beleza, eu vou pegar os 2 pontos, dividir por 7, que vai ser vai ter um valor referente a cada semana. Então, se você ficou uma semana sem fazer, você vai ter uma nota inferior a 2. Fez as 7, 2 pontos. Fez 6, tem um pouquinho a menos. Fez 5, menos ainda. Não fez nada, não tem 2 pontos. Então, 5 da prova, 2 das tarefas feitas durante a unidade, e lembrando a vocês que na área de linguagens foi proposto um trabalho de mídias sociais, né, valendo de 0 a 3. Esse é o complemento da nossa nota. Então, 2 das tarefas, 5 da prova, 7, 3 do trabalho de mídias. Ué, tem esse trabalho? Tem. Vocês do primeiro ano estão com a professora Keila e com a professora Marineide, são elas que estão orientando. Vocês vão fazer os trabalhos, entregar a elas, elas vão dar a nota e vão me repassar. Quando elas me passarem a nota que vocês tiraram nesse trabalho de mídias, de 1, 2, 2,5, 3, 1,80, 2,40, quando elas me passarem essa nota, eu somo a nota das tarefas da semana e mais a prova de vocês para poder fechar a média, ok? Entendido? Deixa eu interromper a gravação aqui para não ficar muito longa. Goodbye, see you next week.